Fala galera, tudo bem com vocês? Aqui é o Guilherme, mais uma aula do canal Prof Mecânica. E nesta aula eu vou falar sobre caster, o ângulo do caster. Onde que ele é localizado, quais os seus benefícios para a suspensão, como posicionar os pontos para regular o ângulo caster tanto para o positivo quanto para o negativo, e quais que são os benefícios dele estar em positivo e dele estar em negativo. Então, dê like no vídeo para potencializar o vídeo, ajudar o canal e deixá-lo mais famoso. Se inscreve no canal se ainda não é inscrito, ativa o sininho para estar familiarizado e sempre avisado das notícias do canal Prof Mecânica. E pessoal, no final do vídeo eu vou falar mais, mas tem um link neste vídeo sobre o servidor do Discord do Prof Mecânica. No final do vídeo eu vou introduzir mais sobre ele, mostrar como está o servidor para vocês verem e falar um pouco mais dele. Mas aproveitem que já está ali na introdução, na descrição desse vídeo, o link para ele. Vão lá conhecer e ter acesso para conversar comigo, marcar reuniões e consultorias dos projetos de vocês. E sem mais delongas e enrolações minhas, vamos à vinheta de abertura para começar a nossa aula. Então galera, quem é o ângulo do caster? Bem, vamos pegar aqui a vista lateral do seu veículo, que é esta aqui. Vamos aproximar a mão com a polpinha e a trazer para a mão. E aqui está a nossa suspensão dianteira. Este ângulo aqui, ó, que forma entre o ponto 7 e o ponto 3 na vista lateral do seu veículo, é o ângulo caster, que é este ângulo que eu estou passando a mãozinha aqui, ó. Tem essa reta, imagine uma reta. Imaginem outra reta aqui, aqui vai ter um ângulo, este é o ângulo do caster. Como vocês podem ver, vou gerar o SDF dessa configuração. Ele é de 6,58 graus. E o que ajuda o ângulo do caster? Bem, o ângulo do caster é encontrado na manga de eixo da suspensão, que é essa peça que vai ser colocada aqui. Na vista lateral do veículo, já falei. Formado pela inclinação dos pontos externos das duas barras estabilizadoras da suspensão, ou seja, o 7 e o 3, como eu já falei. Além do caster, tem-se também a trilha do caster, ou caster train, ou trilha mecânica. Ela é estabelecida a partir da distância do centro de roda em relação à inclinação da linha do caster, ou seja, a partir daqui para lá. Então, é do centro de roda para cá, beleza? Tanto o caster como o caster train contribuem para a estabilidade e rigidez da direção, o combate às forças laterais da curva e torna o comportamento do pneu mais retilíneo ao longo do percurso. Quando o ângulo caster assume valores positivos, auxilia a manter a roda em linha reta e melhora a estabilidade nas curvas, além de que contribuir para a aceleração longitudinal e frenagem do veículo. Então, quando o 7 e o 3 possuem essa inclinação aqui, o caster é positivo e contribui para os benefícios que eu já falei. Quando eu inverter essa posição, sendo assim, então aqui eu coloco 310 no 3 e aqui eu coloco 280 no 7. Dessa forma eu inverti, o 3 fica depois e o 7 fica antes. Com isso, o meu caster fica negativo. Gerar o SDF para vocês verem. Aqui está o meu caster negativo. E quando o caster é negativo, ele proporciona uma resposta mais rápida da direção. Dessa forma você vai ter uma melhor dirigibilidade do veículo, reação às forças laterais da curva. Então, dessa forma que as forças laterais que o seu veículo sofre, se você tem caster negativo, vai ser mais fácil de você entrar e sair da curva. Geralmente são utilizados ângulos negativos para pistas que exijam grande dirigibilidade do veículo. Então os melhores valores de caster estão entre -5 e 5 graus, pois eles melhoram a eficiência do anti-dive dianteiro e anti-squad traseiro. Então esses são os ângulos bons do caster. Lembrando que o caster só precisa ter na dianteira, pessoal. Na traseira não há necessidade de ter caster, então eu já tirei o caster da minha traseira, como vocês podem ver, não há necessidade. Eu só vou colocar um caster na dianteira, que tem que estar entre -5 e 5. Como vocês viram, o caster dessa suspensão aqui estava em -6,58, fora da faixa que eu falei para vocês. Então primeiro eu vou ajeitar ele positivo. Então
E aqui coloco 290 nesse aqui, 290. E aqui 305. Ok. Regulando esses dois valores, o meu caster se torna positivo de 3.30. Para carros com tração dianteira, o bom do valor do caster é entre -1 e 3. Para a tração traseira, era entre 0 e 5. E é isso, né, pessoal? Então, dimensionamos o nosso caster, como vocês podem ver aqui, ó. E o resto da suspensão está ok, né? Porque a suspensão dianteira, o caster é bem regulado, não vai atrapalhar em nada no nosso dimensionamento da rolagem e do bump do veículo. E como é só 2 pontos para dimensionar o nosso caster, é bem fácil de dimensionar ele e deixar tudo ok. Ó, pessoal, em suspensões McPherson, que são as outras suspensões que existem, não a AA, o caster é assim é positivo, assim é neutro e assim é negativo, tá? Como eu estou dimensionando uma suspensão AA, eu não preciso dimensionar o amortecedor, a posição do amortecedor na vista lateral, e sim a posição dos braços da suspensão. Beleza, pessoal? Galera, então encerramos a aula por aqui. E agora eu vou mostrar para vocês de um pouco como está o servidor do Discord do Prof. Mecânica, que aguarda a presença de vocês. Então, galera, eu sei que tem bastante gente vindo atrás de mim, pedindo dúvida, pedindo auxílio, e também para conversar às vezes por vídeo e Meet. Então eu acabei criando um servidor do Discord para o Prof. Mecânica. Como vocês podem ver, temos vários canais aqui. Temos o canal de Bem-vindo, que vai explicar para vocês como funciona cada canal, para que serve, como é que funcionam a consultoria de vídeo e tudo mais. E claro que aqui tem o canal do YouTube e o Instagram do canal do Prof. Mecânica. Então aqui vocês têm acesso a poder conversar comigo, tirar dúvidas de SolidWorks, Lotus, MATLAB, ajudar vocês. E é claro que tem 2 canais de consultorias para orientar vocês, tirar as dúvidas e a gente conversar a hora que a gente puder. E claro, sem aquele temporizador chato do Meet, que agora o Meet cobra por tempo de conversa e depois de 1 hora expira o link. Tem que ficar criando o link de novo. Então, para não precisarmos ficar com essa burocracia toda de criar link, desfazer, criar e desfazer link, eu criei esse servidor específico para isso. Viram que a organização foi bem pesada, né, galera? Eu deixei todos os canais certinhos, tudo certo para receber vocês e poder auxiliar vocês da melhor forma possível. Agradeço a presença de todos nessa aula e ter escutado ela até aqui, e até uma próxima oportunidade. Tchau, tchau, pessoal!